Sejam todos bem-vindos ao podcast Quem Mora em Campo Largo. Eu me chamo Bárbara Fonseca, sou historiadora campolarguense e estarei com vocês ao longo de todo o nosso programa. Comigo, no episódio de hoje, estão o Jaciel Roça Valente e o Fábio Augusto Scarpim, historiadores campolarguenses que nos ajudarão a compreender um pouco mais sobre a história da população italiana que veio para Campo Largo. Aumenta o volume que está começando o podcast mais histórico da cidade. Estamos com o Fábio Augusto Scarpim, que é graduado em História pela Universidade Federal do Paraná e em Pedagogia pela Uninter. Mestre e doutor em História também pela Universidade Federal do Paraná. Realizou estágio de doutorado na Universidade de Gênova, possui especialização em História e Geografia do Paraná pela Universidade ITECNE. Atualmente é assessor pedagógico na coordenação de currículo do Departamento de Desenvolvimento Curricular na Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Seu principal foco de pesquisa está na história da imigração italiana. Professor, seja muito bem-vindo a esse podcast. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui para conversar sobre um tema que me é muito caro e que eu gosto muito de falar, que é sobre a imigração italiana, especialmente sobre Campo Largo, que foi o objeto das minhas pesquisas desde lá a graduação até o doutorado. Que ótimo, professor. A gente fica muito contente de tê-lo aqui no nosso programa. Professor, você poderia então comentar para nós qual a sua relação pessoal com a cidade de Campo Largo e como você chegou ao tema da imigração italiana? Claro, com certeza. Bom, eu sou de Campo Largo, e atualmente não moro aqui, mas passei a maior parte da minha vida aqui. E o tema da imigração italiana, ele sempre me chamou a atenção desde que eu entrei na graduação em História. É claro que tem questões familiares, porque sim, a maior parte dos meus antepassados são de origem italiana, e eu quis compreender melhor a inserção da trajetória deles na história, de onde que eles vieram, pensar a cultura imigrante e também uma coisa que sempre me chamava muita atenção aqui em Campo Largo, quando eu olhava as igrejas italianas, das colônias italianas, elas têm uma característica diferente. Esse, na verdade, foi um dos pontos que me chamou a atenção. E estudando, lendo a bibliografia sobre a imigração italiana, eu descobri que eu tinha muito pouco sobre Campo Largo. Não tinha pesquisa acadêmica, uma pesquisa realizada por historiador a respeito da imigração italiana em Campo Largo. E então eu fui em busca de respostas para esses questionamentos, e também a minha ideia era fazer uma pesquisa histórica sobre a imigração italiana aqui, como que ela se conecta com a história do Brasil, com a história mundial. Sim. Uhum. Professor, o senhor comentou rapidamente, né, que as igrejas fundadas por italianos, elas têm características próprias, né? O senhor poderia comentar alguns traços gerais, assim, dessas igrejas? Com certeza. Quando a gente fala das igrejas, a gente deve levar em consideração, né, a importância que a religiosidade tinha e tem até hoje, né, para os imigrantes e os seus descendentes, né? O que nos chama a atenção em relação às igrejas, né? Diferente de outros modelos arquitetônicos, as igrejas das colônias italianas, elas têm a torre separada da igreja. Isso é uma característica típica da região de onde eles vieram, o norte italiano, especialmente o Vêneto. Então existe toda uma simbologia por trás disso, né? Porque um campanário alto, né? Isso está relacionado à própria vivência da religiosidade, às crenças, também a decoração interna dessas igrejas, né? As cenas religiosas, um trabalho artístico muito bonito. Isso chama a atenção até hoje quando a gente visita essas igrejas. Isso diz muito a respeito, principalmente desse elemento que se constituiu enquanto um elemento muito importante na definição da identidade do grupo, que é a religiosidade. Sim. Pensando na imigração dos italianos, né, que naquela época a gente já pode falar de italianos, naquele período eles já se entendiam enquanto italianos? Então, a definição de italiano é uma coisa que se dá muito mais no contexto interétnico, ou seja, na sociedade que os acolheu, o Brasil. Por quê? Porque a unificação italiana,
a construção de uma nação italiana, ela só aconteceu no século XIX. Então, o período que os imigrantes partiram da Itália, a ideia de um nacionalismo italiano, de uma nação italiana, era algo muito recente. Como a gente está falando da maior parte desses imigrantes que eram camponeses, prevalecia muito mais as identidades locais, que estavam muito mais relacionadas à ideia do pertencimento ao que eles chamam de paese, mas o paese é o lugar de nascimento, não é a ideia de nação. Então, essa ideia do italiano é uma coisa que se constitui aqui no Brasil ou para os demais lugares para o qual eles imigraram, porque são os outros que atribuem a eles a esse estatuto de italiano. E com o passar do tempo, eles vão assumindo isso como uma identidade própria. Entendi. Então, esses italianos, né, que assumem essa identidade com o passar do tempo, a gente sabe que a imigração teve alcance nacional, tá? Teve muita gente que foi para São Paulo, muita gente que veio aqui para o Paraná. E aí a gente queria saber se o que motivou essas pessoas a se, né, deslocarem. Foram questões internas, né, provavelmente da unificação italiana, mas também tiveram atrativos do governo brasileiro? Na verdade, são duas situações que se harmonizaram nesse contexto. Porque quando a gente estuda as migrações históricas, a gente tem a famosa teoria do pull-push, né? Que são os fatores de atração e os fatores de expulsão. Então, o que estava acontecendo não apenas na Itália, mas na Europa de uma forma geral, que possibilitou, então, que permitiu a saída de milhões de pessoas, principalmente em direção à América, chamadas migrações transoceânicas. E o que estava acontecendo nos países americanos, como é o caso do Brasil, nesse mesmo contexto. Então, quando a gente fala da Europa, nós temos os desdobramentos da chamada Revolução Industrial, que afetou em cheio, principalmente, aquilo que é a maior parte da população, que é a população camponesa. Então, até por volta de 1850, metade, pelo menos, da população europeia vivia no campo e tinha atividades relacionadas ao campo. E quando começa a acontecer esses desdobramentos da Revolução Industrial, a mecanização da agricultura, por exemplo, muitas pessoas acabam perdendo trabalho, ou não tendo opções de trabalho. Também há que se levar em consideração aquilo que os demógrafos chamam de teoria da transição demográfica, né? Porque até o século XIX existia uma grande quantidade de pessoas que nasciam, mas também a mortalidade ela era alta, inclusive a infantil. Expectativa de vida mais baixa também. Com a Revolução Industrial, medicamentos, vacinas, melhor alimentação, que é um elemento importante, as pessoas passam a viver mais. Então, o que acontece com a população? Há um aumento da população. E com a Revolução Industrial, mecanização da agricultura e todas essas transformações de ordem econômica, de fortalecimento do modo de produção capitalista, há um excedente populacional, que os historiadores chamam, inclusive, de exército de trabalhadores de reserva. Então, não tem trabalho para todo mundo. Em contrapartida, na América, há a atração de trabalhadores, principalmente por conta dos processos de independência. São jovens nações e muitas delas, inclusive o Brasil, estão passando por um processo de transição da mão de obra escrava para a livre. Há o questionamento do sistema escravocrata. Então, os imigrantes eles são entendidos como uma alternativa para a questão da mão de obra. E, assim, os italianos, de maneira geral, um dos atrativos aqui no Brasil foi a terra, então, para eles. Exatamente. Quando a gente fala do acesso à terra, eles eram camponeses lá na Itália. Mas eles tinham acesso à terra, eles eram proprietários de terra? Depende. Depende de onde você está falando e qual parte da Itália. E, às vezes, numa mesma região existia divergência. Vou pensar o caso do Vêneto. Existiam os pequenos proprietários que tinham propriedades, embora pequenas, mas possuíam essas propriedades, mas tinham muitos trabalhadores braçais. Esses não tinham a posse da terra. No Brasil, a possibilidade de adquirir um lote de terra era algo incentivado, inclusive, pelos governos, seja o governo imperial, os governos provinciais. Então, essa possibilidade, ela era algo bastante atrativo para os imigrantes. E é claro que a gente tem que acrescentar também a propaganda imigratória que se fazia, né? Os empresários, os agenciadores dos imigrantes, né?
no qual tinha muito a presença de padres. Quando a gente fala dos padres, os padres, os religiosos, de uma forma geral, eles eram figuras de autoridade na Europa rural, inclusive a Itália, né? Então, a identificação para com o religioso, o sacerdote, ela era muito grande. Então, os padres que participavam desses processos de agenciamento de imigrantes, eles tinham a confiança de muitos imigrantes. E isso era um fator de atração também. Entendi. Então, a gente pode dizer, né, que os padres faziam a ponte. Então. Exatamente. As cadeias migratórias, as redes migratórias. Porque tinham aqueles que vinham, se estabeleciam, muitas vezes tentavam trazer a família, outros familiares, amigos, né? Então, eles faziam essa ponte. E quando eles chegavam aqui, eles ganhavam algum tipo de terra? Eles tinham que pagar? Como que era esse estabelecimento? Então, desde 1850, com a Lei de Terras, né? A questão da propriedade é só mediante a compra. Sim. O que existia era a questão das chamadas terras devolutas. Então, essas terras que geralmente elas eram utilizadas para a formação de colônias, enfim, para os imigrantes, mas eram lotes de terras que eles eram vendidos. Eles tinham um prazo, tinham subsídios para adquirir essas terras, mas essas terras elas tinham que ser compradas, elas não eram dadas gratuitamente. É claro que isso gerava inclusive conflitos com os nacionais, porque por exemplo, os nacionais não recebiam esses incentivos, eram os estrangeiros que recebiam. Sim. Isso era um motivo de conflito, poderia ser, né? Motivo de conflito. E essas terras que eles recebiam eram chamadas colônias, né? Isso, lotes. Os lotes, né? A gente teve a primeira fundada aqui no Paraná foi de Alexandria, em 1875. De italianos, né? De italianos, isso. Então, na verdade, as primeiras experiências com a imigração italiana, elas foram criadas no litoral. A colônia Alexandra, na verdade, inclusive, tinha um empresário, Sabino Tripoti, que também depois rompeu o contrato com o governo por conta de tantos problemas que gerou. Ele trouxe muitos imigrantes, mas sem oferecer as condições adequadas. Muitos ficaram insatisfeitos. Então, foi uma experiência que não deu certo. Mas não apenas por conta disso. Por conta de que o litoral não oferecia as condições adequadas para os imigrantes e aquilo que eles estavam acostumados, né? A questão do clima, a dificuldade de adaptação das culturas típicas de lá, das culturas camponesas, daquilo que eles produziam lá aqui, as pragas típicas também de um lugar mais tropical, de um clima mais tropical. Então, tudo isso dificultou. Então, as experiências do litoral, que foi a colônia Alexandre, depois a colônia Nova Itália, em Morretes, elas foram experiências que não deram certo. E tendo em vista que Curitiba era a capital da província, não fazia tanto tempo assim, né? Porque o Paraná se emancipou em 1853, a gente está falando da década de 1870. Então, havia mais atrativos. E no caso de Curitiba, havia a necessidade de suprir a demanda por alimentos, que esse era um grande problema. Quando a gente olha para, por exemplo, os relatórios dos presidentes de província dessa época, uma das queixas mais comuns é em relação à questão da demanda de alimentos que não tinha produção suficiente. Então, os imigrantes, eles são incentivados a ocupar territórios, principalmente nos arredores de Curitiba, com essa finalidade, né? Por isso que é uma imigração que se diferenciou daquela de São Paulo, por exemplo, que os imigrantes que foram atraídos para São Paulo era principalmente para trabalhar nas lavouras de café. E mesmo em relação a outros lugares, como por exemplo o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que tem uma presença maior de imigrantes italianos, mas a situação que eles foram deixados quando eles chegavam era muito pior. Tem algumas experiências, está presente nos relatos, de que eles foram simplesmente abandonados no meio da floresta. Região de serra, né? A maior dificuldade de acesso, também de trabalhar com a agricultura. Então, foram todos esses desafios que perpassaram a imigração. E teve essa reimigração, por exemplo, do Rio Grande do Sul para o Paraná, de Santa Catarina para o Paraná? Sim. No caso, para o Paraná, principalmente a região oeste e sudoeste do Paraná. Em Santa Catarina é a mesma coisa, que na verdade a gente fala das colônias mães, no caso do Rio Grande do Sul,
e essas colônias filhas, que seriam as fundadas pelos descendentes, pela segunda e terceira geração. Por que isso? Porque as famílias eram numerosas. Então, os lotes eles não eram suficientes não poderiam ser repartidos entre todo mundo. Então, o que acontecia? Esses descendentes, eles acabavam buscando outros lugares. No caso do Paraná, as colônias aqui da Campo Largo, Santa Felicidade, São José dos Pinhais, muitos acabaram migrando para a região Centro-Sul. Por exemplo, a região de Irati, região ali de Rebouças. Muitos imigrantes que se estabeleceram em Campo Largo foram depois uma segunda e terceira geração para lá. Havia movimentação, né? Tanto porque esses italianos tinham contatos familiares com outras pessoas, né? Em diferentes colônias. E também a oferta de terra, ela era bastante atrativa, né? Comprar terra, ela era relativamente barato naquele contexto. Claro, que vamos pensar que para comprar um determinado lote de terra, aí, sei lá, 5 hectares, 10 hectares, dependendo do tamanho, era muito mais acessível se a gente comparar com a que era a realidade na Itália, que era praticamente impossível. Sim. Entendi. E, por exemplo, por algumas pesquisas que eu já fiz paralelamente, eu sei que alguns desses imigrantes italianos foram trabalhar na construção da estrada de ferro. Quais são, assim, não sei se tem números, a maior parte ficou no campo trabalhando nessa agricultura de subsistência, talvez. E nós tivemos esses italianos em outras atividades? Sim, é que a estrada de ferro ela foi inaugurada em 1887, 5 ou 7, se não me falha a memória. Então, foram empregados imigrantes italianos na construção da estrada de ferro, assim como de outras nacionalidades, né? É claro que a imigração para o Paraná, essa imigração para as colônias, ela era principalmente em famílias. Famílias, a maior parte de agricultores. É claro que tinham aqueles que se estabeleciam também nas cidades, embora não fosse minoria. Existiam também aqueles que migravam solteiros, sozinhos, principalmente homens. Esses sim, muitos deles iam procurar trabalho, ou eles se associavam a alguma família, se era algum familiar que migrou, ou eles iam buscar trabalho ou na cidade, na construção de estradas. Isso acontecia também. Ah, sim. Interessante. E, professor, o senhor comentou de uma série de cidades que receberam imigrantes e tiveram colônias de imigrantes mesmo. O senhor citou, né, Campina Grande do Sul, Morretes, Quatro Barras, enfim. Com relação a Campo Largo, qual foi a primeira colônia italiana? Então, a primeira colônia italiana estabelecida em Campo Largo foi a colônia Antônio Rebouças, em 1878. São imigrantes que foram alocados inicialmente na colônia Nova Itália, em Morretes. Ficaram pouco tempo lá, justamente por conta dos problemas que a imigração no litoral teve. E pediram para o governo provincial a realocação, né? Então, aí, estabelecida em setembro de 1878, inaugurada, né? Em setembro de 1878, a primeira colônia com imigrantes italianos, né? Ainda, essa primeira experiência, pelo que eu pesquisei, analisando a política imigratória, a situação da Itália, me parece que a maior parte ainda eram pequenos proprietários lá da Itália. Não eram exatamente os mais pobres, porque depois o governo brasileiro passa a também financiar a viagem. Então, até então, era mais difícil. Eles que custeavam a viagem. Eram pessoas que tinham o mínimo para conseguir pagar. Exatamente. Provavelmente, então, esses pequenos proprietários venderam seus lotes de terra lá e vieram. Olha, não tem como afirmar não tem como fazer isso, categoricamente, porque precisaria de investigar a documentação lá, mas é possível. Se venderam, pode ter vendido, ou a propriedade não dava mais conta, faliu, uma outra família assumiu. Sim. Mas, ao que tudo indica, eram imigrantes que tinham um pouquinho mais de posses, pelo menos, né? Porque tinha alguns que não eram, que exerciam outros ofícios, inclusive, na Itália, que não eram 100%, que a gente chama de contadini, né, que são camponeses. Entendi. E, professor, o senhor comentou, né, que Antônio Rebouças foi a primeira de Campo Largo, né? Sim. Em 78. Antes disso, a gente teve algumas colônias chamadas colônias mistas, como a colônia Sungui, que era composta por
ingleses, alemães, poloneses, franceses e italianos. Colônia Mendes de Sá, Colônia Mariana. O que significava denominada de colônia mista, assim, esse termo para nós? A colônia Assungui é de 1860, é um pouco antes. Ela foi uma experiência que não vingou. Por quê? Essa ideia de colônia com várias nacionalidades acabava não dando muito certo justamente por conta dessas divergências. Língua diferente, costumes diferentes, né? E a tendência era os imigrantes sempre se reunirem entre os seus iguais, né? Ficar próximo dos seus iguais, estabelecer relações, sejam elas familiares, afetivas, econômicas também, entre os seus iguais, né? Então, essa experiência da colônia Assungui foi uma experiência que não deu muito certo. Ela tem parte do território que é em Campo Largo, mas tá bem longe do que era o centro da cidade, a região mais povoada. A ideia de estabelecer colônias, se a gente olhar para Campo Largo, a gente tem colônias que estão próximas da principal via de ligação entre Curitiba e os Campos Gerais, que é a chamada Estrada Velha, né? Estrada do Mato Grosso. As colônias estão próximas ali. E isso era estratégico, porque a finalidade de eles trazer imigrantes era justamente para diversificar a agricultura, abastecer as cidades, né? Então, para também que eles prosperassem. Sim. Instalar a colônia lá no meio do nada, sem estrutura, sem estrada, sem auxílio, era fracasso, na certa. E dificultava o escoamento também desses produtos, né, para a capital. As primeiras colônias imigrantes do Paraná que foram instaladas em lugares longe, elas não vingaram, não deram certo. Por isso aí sim a instalação de colônias próximo de Curitiba. Primeiro, claro que os alemães, os poloneses, depois os italianos. No caso, colônia Antônio Rebouças, depois nós temos a colônia Rondinha, toda aquela a região de Rondinha foi, na verdade... se estabeleceram famílias, né? Foram estabelecidos lotes financiados para essas famílias, também alguns poloneses. Colônia Mariana e Colônia Balbino Cunha, duas colônias governamentais criadas daí para atender imigrantes italianos. Italianos mesmo, específico, né? Que a gente tem a Colônia Cristina, que está na Colônia Mariana, atualmente tem ali a represa do Rio Verde. Do outro lado tem a Colônia Cristina. Então, a Colônia Cristina é um pouco mais antiga. Então, ali tinha os poloneses. Na época, não tinha, obviamente, ali a represa, né? Então, ali também tinha a proximidade com os poloneses. Inclusive, essas relações interétnicas entre italianos e poloneses é possível de ser encontrada meio que desde o começo. Existia a questão das rusgas, mas também existiam casamentos. Casamentos, sim. Entendi. E, professor... tivemos, né, específico aqui em Campo Largo, igual o senhor comentou, né? O Antônio Rebouças e o Balbino Cunha, né? Que é colônias específicas para imigrantes italianos. Também. A Mariana também. De modo geral, né, a fundação dessas colônias teve um impacto na sociedade, na vida campolarguense, né? O professor poderia ressaltar alguns desses aspectos, o que influenciou na comunidade de maneira geral, pensando em nível... de município, né? De município, sim, claro. O primeiro impacto que tem é populacional, porque a gente tem um aumento da população. Quando a gente olha, por exemplo, os dados, né, do primeiro censo do Império, que é de 1872, depois vai olhar o primeiro censo da República, de 1891, você vê uma diferença ali de população, porque você tem no meio ali o estabelecimento das colônias, né? Então, a questão populacional. Depois, as famílias também, elas eram grandes, passam a ser grandes aqui. Isso é um efeito da imigração. Então, a questão populacional. Tem também essa questão da diversificação da agricultura. Com certeza, um elemento importante. E também há uma mudança da própria paisagem, porque eles constroem as igrejas, constroem toda a estrutura da colônia. E com o suceder das gerações, também há uma diversificação em relação a vários aspectos econômicos, a profissão, a mesma instalação de pequenas fábricas, pequenas empresas, né? Tudo isso a imigração impactou. Certo. E, por exemplo, o professor falou sobre esse deslocamento interno mesmo, às vezes entre, né, o próprio estado. Dá pra gente pensar que bairros que não tiveram colônias aqui de Campo Largo, mas que hoje em dia a gente vê um grande contingente de pessoas que que descendem de italianos. A gente pode falar numa reimigração dessas colônias para
para esses bairros, como por exemplo Miqueleto, Bateias, Ugorce. Ou de uma imigração indireta, de repente? Isso, nós temos uma expansão, diria uma expansão, por conta principalmente da busca por terras, né? E daí formam outras comunidades, que não seriam, alguns chamam de colônia, mas o conceito dele também é um pouco elástico, né? Essas comunidades que são formadas a partir da segunda, terceira geração, que se estabelece, então, nessas áreas próximas, inclusive. Ali da Rondinha tem um estabelecimento de uma comunidade, não só com italianos, mas com poloneses também, ali na região do Miqueleto. Daí tem uma outra comunidade ali, que é a região de Santo Antônio dos Quadras, Bateias também, inclusive imigrantes descendentes, né, que migram de Santa Felicidade. A região de Bateias também. Itaqui também recebeu, muitos migraram, por exemplo, da colônia Balbino Cunha para a região do Itaqui. Balsa Nova, a mesma coisa, migram de lá para Balsa Nova, alguns para Araucária. Então há uma migração, sim, na cidade, principalmente esses imigrantes que são atraídos em busca de terras, né? Terras para plantar, depois também, obviamente, para morar. Sim, sim. E, professor, esses imigrantes que vieram para Campo Largo, eles tinham alguns traços sociais, religiosos, históricos em comum? Sim, quando a gente fala dos imigrantes italianos que se estabeleceram em Campo Largo, a grande maioria era da região do Vêneto, e com destaque para duas províncias, que era Vicenza e Treviso, principalmente dessas duas. Também de Pádua, em menor medida, até encontra-se até da região do Trentino, que é hoje, né, o Trentino Alto Adige, que é uma região que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro e que só foi incorporada à Itália ao final da Primeira Guerra Mundial. Tem algumas famílias, inclusive são sobrenomes que parecem mais alemão do que italiano. Poucos, mas tem. Mas principalmente do Vêneto. Então, isso contribuiu para características em comuns. É claro que, embora a gente esteja falando de uma região da Itália, ela não era homogênea. Totalmente homogênea. Vamos pensar que é homogênea. Existiam divergências ali, porque tem a região de montanha, a região de planície, isso também impacta na construção depois das próprias identidades, porque eram imigrantes que vinham de comunidades diferentes. Mas basicamente é dessa região, de Treviso e Vicenza, principalmente dessas duas. Que também, em grande parte, é o predomínio da colônia de Santa Felicidade. Então, sim, tinham elementos em comuns, elementos linguísticos. A gente tem que pensar a questão do italiano, né, que era a língua, mas é uma língua que ela é, digamos, forjada no contexto da imigração, porque existia também variações dialetais lá no Vêneto, né? Então, a questão da língua, a questão da religiosidade, um elemento muito importante, sem dúvida, né? Mas a língua, a própria culinária, né, que precisa ser readequada aqui, a questão de costumes, de comportamentos, por exemplo, demográficos, também que são alterados, alguns, né, em função da imigração, mas também fazia parte. A questão, assim, professor, do comportamento demográfico, a questão de família. As famílias italianas, a gente vê pelas fotos que circulam, né, no meio social que a gente tem acesso, de grandes famílias italianas aqui de Campo Largo. Mas a questão essas grandes famílias são próprias das colônias aqui no Brasil ou lá mesmo na região do Vêneto já eram grandes famílias, assim, em questão de números? A família é um elemento central tanto na Itália quanto depois nas experiências das colônias imigrantes. Agora, em relação ao tamanho da família, isso é uma coisa que a imigração acabou transformando, mudando. Por quê? Porque aqui, como havia disponibilidade de terras e a necessidade para trabalhar, de braços para trabalhar nessas terras, a gente vê famílias muito numerosas, em grande parte porque a idade ao casar ela é antecipada, se a gente compara com o Vêneto, por exemplo. As famílias elas eram menores lá, porque muitas vezes o acesso à terra ela era mais difícil. E qual que era a idade, assim?
lá e aqui? Não sei se você já chegou a Sim, pesquisar eu isso. calculei. Não vou lembrar de cabeça porque isso está nas minhas pesquisas. Mas, por exemplo, a idade ao casar nas colônias aqui de Campo Largo, da paróquia ali de São Sebastião, no período... as primeiras gerações, vou falar das primeiras gerações. Ela girava em torno de 20 anos para as mulheres e 22 anos para os homens. Essa idade ao casar ela é mais alta no Vêneto. Alguns anos mais alta. Isso influencia na questão do número de filhos, porque são populações... a gente está falando de populações católicas, né, que vivem sob o discurso dos padres, né? Então eram populações que não faziam controle de natalidade, embora a gente saiba que existem estudos que mostram que tinham populações que faziam. Essas populações em geral não faziam. Então você tem o quê? Número de filhos alto. E os estudos demográficos, eles mostram que quanto mais cedo a idade ao casar, e para populações que não fazem controle de natalidade, a idade à última maternidade ela é mais elevada. E enquanto que populações que casam mais tarde, a idade à última maternidade tende a ser antecipada. Que interessante. Então, é um comportamento que está relacionado à própria questão biológica, enfim, são vários elementos né, que estão envolvidos. Mas isso fazia com que as famílias fossem numerosas. A gente tem casos de casais que chegaram a ter 18 filhos. Sim. E o professor já apontou, não somente agora, mas em outros momentos, que a religião é um fator central na vida dessas comunidades, dessas colônias. Existe o conceito chamado de catolicismo ultramontano. O professor poderia comentar esse conceito para nós e se ele se aplica a esses imigrantes italianos? Sim, certo. Com certeza. Na verdade, o catolicismo ultramontano, a ideia de ultramontanismo... Primeiro, o que é isso, né? O que é ultramontano, né? Os papas que vêm além dos montes. Na verdade, é um movimento de reforma dentro da Igreja Católica, que começa lá com Pio IX. Ele é o grande expoente do ultramontanismo, que é em função de todo o contexto da Europa dessa época, a Revolução Francesa, o avanço do secularismo, enfim, a igreja ela tenta recuperar todo aquele prestígio que ela tinha na Idade Média. Então, os papas ultramontanos são esses papas que querem reformar o catolicismo. Usam várias estratégias, mas no que toca aos imigrantes, né? Qual que é a diferença entre o catolicismo dos imigrantes e o catolicismo encontrado no Brasil nessa época, no final do século XIX? A gente está falando de ainda império, ainda predominava o chamado sistema de padroado, né? Então havia a união entre Estado e Igreja. Sim. A Igreja estava abaixo do Estado, né? Os padres muitas vezes eram funcionários do Estado. Os imigrantes, eles trazem um catolicismo que é um catolicismo romano, mais pautado na ideia dos sacramentos, mas com uma presença maior do clero. A gente fala de comunidades, né, de paróquias rurais, que elas eram pequenas. Então, o padre, ele era um guia, ele acompanhava essas pessoas. E eram padres geralmente formados dentro dos seminários, dos conventos ou das ordens religiosas, não só padres, né? E desculpa, esses padres, eles imigravam junto? Sim, muitos padres imigravam junto. Tanto que foi criada uma congregação, que é a dos padres escalabrinianos, para atender os imigrantes, né? Foi uma congregação criada por um bispo lá da cidade de Piacenza, o Giovanni Battista Scalabrini, justamente para atender os imigrantes. Entendi. Então, por quê? Porque o catolicismo encontrado no Brasil, ele era muito diferente. Ele era um catolicismo social, muito mais festeiro. Os padres aqui, eles tinham paróquias assim enormes. E eles não eram nenhum exemplo de moralidade na época, porque mantinham concubinas, tinham filhos, né? Viviam envolvidos com questões políticas, coisa que no caso da Itália não acontecia. Tem toda a associação com a maçonaria. Lá na Europa, a maçonaria, os maçons e igreja eram inimigos. Aqui tinham padres que eram maçons. Inclusive, eu estava lendo aquele estudo que tem na revista do IHGB, acho que é de 1870, e já diz de uma loja maçônica em Campo Largo. Então, para você ver como que era diferente, né? Então, havia uma preocupação por parte do clero europeu, de uma forma geral. Vamos pensar o caso italiano, o clero italiano, em relação a esses imigrantes que eles iam vir para a América e iam perder a fé. E tem um padre que ele tem uma produção escrita assim, enorme, que é o Pietro Colbacchini, que acompanhou os imigrantes, foi um dos primeiros a atuar. E é muito legal que ele escreveu um guia
para os imigrantes na ausência do clero, né? E ele coloca, assim, sobre os perigos das bodegas, sobre o alcoolismo, ele colocava instruções para o namoro, para o casamento, para a vida em família, para um monte de coisa. Ele falava muito do medo que eram os protestantes, a questão... Embora o Brasil fosse um país católico, mas estava vindo os alemães aqui, né? Então havia esse medo dos protestantes, da maçonaria... Então houve, né, no caso, um choque desses catolicismos. O catolicismo europeu, que é o catolicismo mais romano, claro que também é um catolicismo que traz elementos de religiosidade popular, tipicamente do mundo camponês, que mistura elementos lá das antigas tradições pagãs, isso está presente, mas com o catolicismo brasileiro, que ele não era pautado tanto na hierarquia, não era sacramental, né? O comparecimento à missa, ele era uma coisa muito mais das mulheres do que dos homens. Então há esse choque. Há um estranhamento. Há esse estranhamento e a preocupação justamente era em conservar a fé, porque a fé, né, a religiosidade é um elemento muito importante da identidade. Há preocupação em relação à conservação da fé. Então, muitos padres, muitas congregações. E aí a gente tem o estabelecimento de escola, hospital, isso tudo vem com os imigrantes, né? Instituições de caridade, filantrópicas, né? Tudo vem com os imigrantes. E o próprio processo de renovação do catolicismo brasileiro se dá... É claro que tem a participação de parte do clero brasileiro, mas também com uma grande contribuição das ordens e congregações do clero europeu que se estabelece aqui. O professor também comentou agora de um fator bem interessante dessas colônias, né? Dessas comunidades, que é a questão da escola, né? O professor estudou a fundo, né, no seu trabalho Memória sobre a infância nas colônias italianas de Campo Largo, a inter-relação entre a infância, paróquia e escola. Verificou também que que além da capela e das missas, os colonos consideravam como essencial a edificação de escolas. Eles promoverem a edificação fundarem as escolas. Na colônia Rebouças, a escola paroquial foi inaugurada em 1958 e na colônia Mariana em 1963, e em Rondinha na década de 1950. Foi um processo de luta e reivindicação para a abertura dessas casas escolares. Então, professor, de maneira geral, por que os colonos, eles viam como essencial as escolas? E qual era a função da escola dentro da colônia? Então, quando a gente fala do processo de escolarização, é claro que o processo de educação, melhor, corrigindo, né? A educação, ela acontecia pelo trabalho, com a família, mas também havia preocupação com a escolarização, né? Mandar os filhos para a escola. É claro que a gente está falando de escola que eles estudavam geralmente 3, 4 anos, na grande maioria, né? Era a escola primária. Então, essas escolas isoladas que elas existiam, a gente tem registros dessas escolas isoladas desde o final do século XIX. Então, nós temos o estabelecimento dessas escolas, muitas vezes vinculadas aí ou à capela ou à paróquia, né? Então, eram estabelecidas essas escolas ali. É claro que eram escolas públicas na maioria das vezes, né? Eram escolas mantidas pelo poder público, cujo ensino era em português, porque a gente está falando da preocupação, inclusive, em relação aos imigrantes, que era... não queria usar o termo assimilação, porque é ultrapassado, mas havia a preocupação do Estado em relação a que os imigrantes se integrassem, a integração, acho que é melhor, né? A integração à sociedade brasileira. E também por conta dessa questão de utilizar, inclusive a língua, de uma forma estratégica. Existe a língua lá da família, da paróquia, da comunidade, do cotidiano, e aquela que era utilizada, por exemplo, em situações mais formais. Havia essa diferença, assim. Havia essa diferenciação. Isso até, pelo menos, nos anos 30, porque nos anos 30 nós temos o período do governo de Getúlio Vargas, depois com o Estado Novo, a proibição de se falar os idiomas estrangeiros, né? Então, as gerações pós-Estado Novo, muitas delas já vão, inclusive, esquecendo a língua, né? Os pais já não vão mais ensinando a língua. Mas havia, sim, a preocupação em relação à escolarização, inclusive com professores italianos. Tem o Luigi Lorenzi, que foi um professor assim, muito referenciado
foi professor na Escola Antônio Rebouças, e italiano também, e havia essa preocupação, inclusive a gente tem memórias de colonos que falam que, memórias de descendentes que falam que os colonos queriam que os filhos estudassem com esse professor, porque ele era italiano. Entendi. Então havia essa preocupação. A escola não era uma coisa de, assim, uma das últimas prioridades, como alguns estudos do passado afirmaram, né? Uhum. Uhum. E tem uma pergunta que aqui tiveram associações ou uma sociedade que esses colonos criaram em Campo Largo? Porque em Curitiba tem a Sociedade Garibaldi, né? Aqui teve algo semelhante? O associacionismo ele é uma característica também dos imigrantes. No caso, os italianos estão muito vinculadas à igreja. Então, por exemplo, a associação que não era específica dos imigrantes italianos, mas ela tinha uma importância muito grande dentro da paróquia, que era dos congregados marianos, das Filhas de Maria, mas eram associações católicas, né, religiosas. Existiam as chamadas sociedades, que eram das comunidades onde se realizavam os bailes de entretenimento, e também vinculadas à paróquia, onde se realizava o próprio lazer dominical. Existiam essas associações. A maior parte delas vinculadas à igreja. Mas é uma característica forte aí das colônias, das comunidades. Uhum. E professor, mudando também um pouco de assunto, mas dentro desse eixo assim, da infância, da família, não somente os sobrenomes eles são marcantes na cidade de Campo Largo, mas os nomes próprios. Todos nós já estudamos com alguém que tem um nome ou um sobrenome vinculado a um descendente italiano aqui em Campo Largo. E principalmente nos nomes próprios, alguns se repetem, como Ângelo, Antônio, Sebastião, Carlos, Pedro, entre outros. E o professor fez um estudo a respeito disso. No seu estudo Família, Religiosidade e Identidade Étnica, nas práticas de transmissão de nomes de batismo em um grupo de imigrantes italianos, de 2014, o texto, você indica que os primeiros filhos era transmitido a esses, né, o nome dos avós. E aos segundos filhos, o nome de parentes próximos ou de santos. E por último vinha da literatura, da cultura, cultura popular, como música, livros. Então, a questão professor, gostaríamos de saber o que significa receber o nome de um antepassado. Certo. Italianos. Então, essa foi, na verdade, minha pesquisa de mestrado sobre as práticas de nomeação. E estudando a bibliografia, cruzando com as fontes que eu trabalhei, que foi a documentação paroquial, a reconstituição de famílias, eu tentei identificar a presença de determinadas regras, eu vou colocar regras entre aspas, porque na verdade não eram exatamente regras, mas práticas de transmissão dos nomes de batismo. E acabei verificando, né, que era muito comum a manutenção dos nomes de família. Então, esses nomes, que a gente fala do estoque de nomes, né? O estoque onomástico, né? Esse estoque, os nomes eram retirados, a grande maioria, dentro de um mesmo estoque de nomes. Então, esses nomes mais tradicionais, muitos deles nomes de personagens da Igreja Católica, de santos. Embora muitas vezes a nomeação não fosse por causa do santo, assim, por causa do avô, do pai, do tio, do padrinho, sim, havia uma preocupação muito grande em sempre trazer os nomes de família, que faziam parte daquela família. Preservar. Sim. Preservar, exatamente. A ideia de o nome como um patrimônio simbólico, como um bem simbólico. Isso está relacionado a um conjunto de crenças que são típicos das sociedades agrárias, né? Que está relacionada à ideia de geração, né? Que considerava também os mortos e não apenas os vivos. Então, inclusive, dar o nome da pessoa morta, dar o nome do irmão falecido para o que nascia na sequência. Isso revela, na verdade, crenças e práticas que são... claro que são práticas... A gente está falando de uma sociedade católica, mas que são herdadas de tradições muito antigas e que remetem, inclusive, à religiosidade popular típica do mundo rural.
né? Então, pensar a comunidade não apenas como os vivos, mas também os mortos, né? Isso remete também a crenças e práticas antigas que entendiam a importância dos mortos e os colocavam em um lugar especial, né? E, principalmente, o nome como um bem da família. Então, o nome como um elemento simbólico ali que faz parte da família. E, por isso, a repetição. É claro que, com o passar do tempo, vai se inovando, né? E daí isso está muito provavelmente ligado a uma perspectiva de uma maior individualização das crianças, daquele que nasce e vai ter a vida adulta, né? Começa a se inovar, utilizar outros nomes. À medida que também a própria... A gente está falando de uma comunidade rural, mas que a comunidade vai se urbanizando, né? Isso também impacta na própria distribuição dos nomes. Eu ia perguntar se alguns nomes se abrasileiraram, assim. Sim. A questão da forma de grafar, isso é uma coisa que eu não consegui investigar porque... Assim, nos registros os nomes aparecem em língua portuguesa, não aparecem nomes em italiano. Embora a gente saiba que não era José, era Giuseppe, mas lá no registro está José. Então, assim, isso o padre registrou assim, era uma orientação, muito provavelmente era uma orientação da própria igreja, aqui no Brasil, que se registrasse em língua portuguesa. Mas a gente sabe que no cotidiano era o Giuseppe, que virava Beppe, né? O Pietro, que ali no registro é Pedro, mas era Piero ainda, porque no dialeto vêneto. Então, muitos nomes, eles, embora fossem registrados na língua portuguesa, mas a gente sabe que no cotidiano ele era utilizado na língua da sociedade de origem, né? No caso do italiano. E você falou sobre essa importância também das pessoas que faleceram já dentro da comunidade. Existiram cemitérios próprios de italianos aqui? A gente observa isso, que todas as igrejas elas têm um cemitério junto, né? Justamente porque era a ideia da colônia tinha a igreja, a casa do padre, no caso, lá eles falavam antigamente da canônica, né? Mas o que é paróquia, né? Nem todas as comunidades têm casa do padre, porque não eram paróquias, né? A casa do padre, o salão de festa, o cemitério, é uma das primeiras preocupações, era a construção do cemitério, né? Porque onde que ia enterrar os mortos, né? Enterrava-se no cemitério da capela ali, da comunidade que o construiu. O salão de festas, depois vinha até a cancha de bote, o campo lá criava de futebol. Sociabilidade ali. Toda a sociabilidade, né? Estava vinculada a isso. Entendi. E sobre o processo de pesquisa, tanto do mestrado e do doutorado, como que foi, assim? Você trabalhou com estudos demográficos no mestrado? No mestrado, sim. Eu trabalhei basicamente com a documentação paroquial da paróquia de São Sebastião da Rondinha. Também busquei, onde que eu encontrei esses indivíduos, né, que eu tentei ir atrás na paróquia de São José, em Santa Felicidade, e também na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, aqui do centro, durante alguns períodos. Inclusive, registro de cartório também, porque não tinha o livro de óbito na paróquia lá. Então, algumas informações, livro de caixa mortuária também utilizei, mas é documentação serial, documentação demográfica, né? Então, é um estudo, não é um estudo demográfico, mas a preocupação era a questão dos nomes, que eram práticas culturais, entender essas práticas culturais. Dentro do doutorado, eu continuei estudando família, religiosidade, mas com outras fontes. As fontes paroquiais também me ajudaram, mas eu busquei, por exemplo, livros de atas de associações, a documentação produzida por missionários, a documentação encontrada lá em Roma, no centro escalabriniano de Roma, né? Porque essa congregação que atendia as comunidades italianas, as fontes orais, processos criminais envolvendo descendentes italianos. Então, um conjunto de fontes bem diversificado. Professor, gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, acho que das perguntas que vocês fizeram, não sei se eu contemplei todas, mas dizer que foi um prazer conversar sobre esse tema e estou aberto aí a outros questionamentos que virem, outros convites. Com certeza. Então, eu queria agradecer ao professor por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente hoje. Foi muito interessante, eu aprendi bastante coisa. E a gente agradece muito essa aula, verdadeira palestra, professor, que o senhor deu para nós sobre a história da imigração italiana em Campo Largo. Eu que agradeço o convite. E queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.